Fala pessoal, vamos raciocinar um pouco. O Apenas Raciocínio desta semana vai falar de um assunto estarrecedor, um assunto triste e lamentável, porque envolve educação, envolve a escola, um ambiente que deveria ser de aprendizagem, de muito conhecimento, infelizmente está sendo palco aí de uma violência que envolve tanto alunos como alunos e professores, né, profissionais da educação. O primeiro caso, você deve estar acompanhando, aconteceu na Escola Estadual Tomásia Montoro, na Vila Sônia, zona oeste da capital paulista, na qual um aluno de 13 anos assassinou uma professora, feriu mais 3 funcionárias e também um aluno. Tivemos um outro caso também na Escola Municipal Manuel Cícero, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. Um aluno tentou esfaquear os seus colegas. Atente-se pelo instrumento utilizado, que foi uma faca, né? Bem, a gente se reporta que há um crime, mas lembrando que como envolve adolescentes, eles não são julgados pelo Código Penal, né? Inclusive, existe um artigo no Código Penal que fala sobre isso, que crianças e adolescentes, né, pessoas menores de 18 anos, são regidos por uma lei própria, e nesse caso aqui é o Estatuto da Criança e do Adolescente que dá as diretrizes quando adolescentes se envolvem nesse tipo de ato criminoso. Bem, o que é que a gente pode fazer para tentar reverter tudo isso? Será que há uma solução? E por que esses casos estão acontecendo de maneira tão rotineira? Bem, na verdade, pessoal, conflito em escola envolvendo alunos e também professores sempre existiram, vocês concordam? Quem é da minha idade ou tem mais experiência, sabe que antigamente os conflitos eram resolvidos no recreio, né? Ou no fim da aula, né? Na saída, né? Eu te pego na saída, era muito comum. Eu, na década de 90, quando eu estudava no ensino fundamental, principalmente, ouvia muito isso dos colegas, né? Mas, gente, existe uma diferença muito grande daquele tempo para cá. Naquela época se respeitava muito a autoridade, né? Que, de acordo com o patrono da educação, em muitos dos seus livros, ele fala sobre essa questão do autoritarismo, da figura da autoridade na escola, que erroneamente a figura da autoridade ela é misturada com autoritarismo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A autoridade é quando você reconhece e dá poder a uma pessoa, né? Por respeito, por mérito. E autoritarismo, ao contrário disso, é quando a pessoa impõe as suas vontades a um grupo de pessoas, né? Pois bem, eu lembro, pessoal, que quando eu estudava, né, a figura do professor era uma autoridade. Era uma autoridade. Era muito comum, às vezes, na hora do intervalo, ter aqueles conflitos com os alunos, mas quando aparecia a figura do diretor, todo mundo já se aquietava, todo mundo já pedia desculpa e o conflito estava resolvido, né? Hoje em dia, não, pessoal. Aí você vai dizer assim, mas Rafaela, os tempos mudaram. Hoje a gente vive uma outra realidade. Eu concordo com você, realmente a nossa realidade é bem diferente de 10, 20 anos atrás, mas a essência humana é a mesma, não muda, né? O que está mudando são alguns valores que deveria vir da família, porque a escola nada mais é do que o reflexo da família. Então, se a família vai mal, a escola vai mal. Se a família vai bem, a escola vai bem. Olha, é interessante essa questão do respeito. Se o aluno ele não respeita, ele não tem a referência da mãe, do pai, dos avós, das pessoas que convivem com ele na família, por que ele vai respeitar uma pessoa que ele não conhece? Ou por que ele vai respeitar uma pessoa que quer passar uma autoridade, que essa autoridade ele não tem nem dos pais? Então aí, ó, nós temos a questão do respeito, dos limites, pessoal. Os pais hoje não querem que os filhos se frustrem. Então, eles acabam ofertando tudo que as crianças querem. E daí, quando aquela criança se vê numa situação que ela precisa ter que negociar ou que ela precisa ter que ouvir um não, ela não sabe como reagir. E muitas vezes acaba agindo com violência. A questão dos valores. Olha, eu trabalhei no ensino fundamental.
E quando eu trabalhei, eu lembro que os alunos, eles não gostavam de cantar o hino nacional. Muitas vezes eu tinha que sair em sala, buscando os alunos, depois colocando eles em fila, ajeitando a postura, né? E o pior, tendo que ensinar a letra do hino nacional, porque as crianças e os adolescentes não sabiam a letra do país que moram. Então, esses valores vêm da família. Essa questão também, pessoal, da família querer terceirizar a educação dos seus filhos, porque assim, eu sou professora, eu ensino. Quem educa são os pais. Então, eu já passei por situações da família chegar me questionando a nota do aluno, ao invés de questionar o próprio aluno, né? Eu já passei por situações de ser obrigada a aprovar um aluno. Eu não aceitei essa situação, mas a gestão aprovou o aluno por mim. Então, assim, muitas vezes nós, professores, também nos sentimos abandonados, sem ter para onde recorrer, né? Esses conselhos aí da vida, né? Muitas vezes faz atrapalhar do que ajudar. Eu estava vendo, pessoal, inclusive, uma matéria que me chamou a atenção. Olha o título da matéria. Com medo, professores e alunos organizam reação e criam grupos de WhatsApp para se proteger, mas não querem a PM na escola, mas não querem os policiais na escola, né? Me chama muita atenção. A que ponto chegamos? Os professores aqui, os alunos, eles não querem a PM na escola, eles acham que é melhor grupos de WhatsApp para se proteger. Então, na verdade, eu até acho que a PM ela não resolve, ela só vai servir para apagar o fogo, né? O que realmente ajuda é a família. Nós, pessoal, estamos vivendo em uma sociedade doente, que ninguém mais respeita ninguém, não há empatia, né? Esse jovem que matou uma professora, que doou boa parte da sua vida para a educação, cadê o respeito que ele tinha por ela? Pela pessoa, pela dignidade humana, por ela ser uma idosa, por ela ser uma autoridade, uma professora. O que se passa na cabeça dos pais desse jovem? Como está a família dessa professora de ter terminado a sua vida assim de maneira tão cruel, tão covarde, tão triste? Então fica aí a reflexão, pessoal. Eu acredito muito que a família realmente continua sendo a base, é a peça mais importante que a gente tem para construir uma educação com valor e com conhecimento também. É disso que a gente precisa. E não custa nada, né, pessoal? Nunca é tarde. Apenas raciocínio.